Esse é um recurso muito precioso que todos nós possuímos, mas às vezes a gente desperdiça ou usa de maneira nociva. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre um recurso que todos nós temos. É um recurso muito importante, muito valorizado, inclusive financeiramente pelas grandes empresas da atualidade, mas que às vezes a gente não dá o devido valor, às vezes a gente desperdiça ou usa de maneira nociva para conosco mesmo. Refiro-me à atenção. Sim, a atenção é um recurso muito importante. Não tenham dúvida com relação a isso. Existem algoritmos, cientistas de dados, analistas que se debruçam durante muito tempo buscando maneiras, formas de captar a atenção das pessoas. Sobretudo na atualidade, em que nós temos uma abundância de conteúdos, nós temos a maravilha das redes sociais, e eu sou muito otimista em relação às redes sociais, porque graças às redes sociais nós podemos estar aqui, conversando, refletindo, trazendo alguma coisa de positiva, aprendendo juntos, ainda que nós não estejamos no mesmo local fisicamente, estamos reunidos em torno do Evangelho do Cristo. Então, as redes sociais são muito boas. Só que a rede social é uma ferramenta. Nós precisamos lembrar que é o conteúdo que deve ser o nosso objeto de atenção e cuidado. Isso porque, da mesma forma que antigamente existiam livros extremamente úteis, e ainda existem hoje, existiam livros que eram inúteis, como existem conteúdos hoje que são inúteis, e existiam livros que eram nocivos, e que hoje também existem livros nocivos e conteúdos nocivos. Nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Para quê? Para que a gente tenha o devido cuidado com o uso que nós damos à nossa atenção. E isso é tão sério, porque a atenção não é uma coisa que a gente pode tomá-la como sendo superficial, como sendo algo que, não, eu só prestei atenção um pouquinho numa coisa ali. Não, isso não existe. Para onde a atenção vai, flui também a energia e muitas vezes ações e emoções. Quando a gente dá atenção para alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente lê, quando a gente escuta, o que acontece é que, junto com a nossa atenção, caminha também a nossa energia e às vezes até a nossa ação. Já tiveram a experiência de repente se acorda muito bem, tomou um café adequado, teve uma boa noite de sono, de repente uma notícia chama a sua atenção para uma coisa e aquilo altera totalmente o seu estado emocional, seu raciocínio, muito embora não aconteça absolutamente nada de diferente na sua vida. Você não vai resolver a situação, você não vai mudar o que está acontecendo e às vezes nem de fazer uma oração buscando o benefício daquelas pessoas que estejam envolvidas numa determinada situação, a gente só permite que esse desvio da atenção comprometa o nosso estado emocional. Então, não sejamos ingênuos em relação a isso. As grandes empresas como Google, Facebook, elas valorizam muito a atenção porque ela tem valor mesmo. Aonde a pessoa está concentrando a atenção, isso potencializa uma ação lá na frente. E o que é que nós devemos fazer para evitar que esse importante recurso que nós temos seja utilizado de uma maneira ou inadequada, ou que ele seja desperdiçado, ou que às vezes até nos prejudique? Nós precisamos agir de maneira mais consciente e intencional em relação a qual conteúdo merece a minha atenção e por quanto tempo. A gente se perguntar, eu vou absorver, eu vou consumir esse conteúdo por quê? Com que propósito? O que ele vai trazer para mim? Se a gente começar a se fazer essa pergunta, nós vamos perceber que muitas vezes
acontece da gente estar consumindo conteúdos da mesma forma que seria consumir alimento estragado. Eu sei que algumas pessoas falam assim, mas Saulo, a gente precisa se informar, a gente precisa estar atento ao que acontece no mundo, sem dúvida alguma. Mas lembremos que mesmo um técnico de laboratório, quando ele vai mexer em uma substância que tem ali alguns patógenos, que tem ali alguns vermes, algumas bactérias e vírus, e o técnico do laboratório vai fazer aquilo com a intenção de aprender, de estudar, o que ele faz? Bota umas luvinhas, fica a distância segura, ambiente adequado, ele se protege, ele se resguarda. A gente também tem que ter esse cuidado quando a gente vai lidar com informações do mundo, porque existem informações que são nocivas e prejudiciais. Sem nenhum incentivo à censura, mas isso é um cuidado que todos nós devemos ter em favor do nosso bem-estar, em favor do nosso equilíbrio emocional, em função da manutenção e da sustentação da nossa capacidade de agir. Por quê? Se a gente não toma cuidado e a gente consome um alimento estragado, o que vai acontecer? Talvez a gente vai passar ali uns 2 dias de cama. Se a gente consome conteúdo inadequado, conteúdo nocivo, provavelmente a gente vai passar uns 2, 3 dias sob o reflexo daquele conteúdo. Então, se para consumir um alimento a gente olha a data de validade, analisa o propósito, verifica se ele está adequado, higieniza da maneira correta, prepara da maneira adequada para depois consumir. Se para tomar uma água a gente filtra, a gente garante que ela não esteja com impurezas, que ela não esteja com substâncias que podem nos prejudicar. Se a gente faz isso com o alimento, se a gente faz isso com a água, façamos também com os conteúdos que a gente absorve. Tenhamos esse cuidado, esse zelo com o uso da nossa atenção, a fim de que ela possa realmente nos favorecer. E aí vale aquelas perguntas que eu comentei. Eu estou consumindo esse conteúdo com que propósito? Qual que é o objetivo? O que eu espero de bom com isso? E se a gente tiver respostas claras, vamos aproveitar. Se a gente não tiver respostas claras, tomemos cuidado, porque pode ser que a gente está ingerindo mentalmente alguma coisa que vai fazer com que nós nos conectemos com coisas negativas e isso vai prejudicar o nosso mundo íntimo, isso vai prejudicar as nossas emoções, vai prejudicar a nossa capacidade de agir. Valorizemos a nossa atenção como um recurso precioso para construir a nossa verdadeira felicidade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no capítulo 24, versículo 5 do Evangelho de Mateus, e nos diz: Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O comentário de Emmanuel, intitulado Ler e Estudar, está no primeiro volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários de Emmanuel a versículos do Evangelho de Mateus. Ler sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendem à seleção necessária. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Pessoa alguma compra pastéis de lodo para serviço à mesa. Estudar sim e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. O homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem, disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando veneno. Assevera o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses,
examinai tudo e retende o bem. A sábia sentença, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luvas convenientes. Leiamos e estudemos sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a absorver corrosivo mental ou perder tempo. Uma interessante página de Emmanuel nos ajudando a entender esse recurso precioso que nós temos, que é a atenção, e que muitas vezes nós não damos a devida atenção. O desafio de hoje é a gente utilizar a nossa atenção com intencionalidade. Vamos fazer um exercício no dia de hoje. Aonde a gente for empregar a nossa atenção, seja passando pelas redes sociais, lendo, assistindo alguma coisa, numa conversação, vamos avaliar se a gente está empregando a nossa atenção, esse recurso precioso, em algo que nos seja bom, útil e adequado. E se a gente perceber que não é, vamos tirar desse conteúdo da nossa atenção e vamos empregá-la em algo mais útil a nós mesmos. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!